A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os meus amados irmãos, quem vos cumprimenta, sou seu irmão em Cristo, Vinícius Marques, e hoje nesse vídeo estarei ensinando a vocês como fazer um jejum de qualidade, um jejum que agrada a Deus, um jejum que o diabo não resiste, amém? Se você é novo nesse canal, eu lhe peço que você se inscreva-se, deixe o seu gostei aí embaixo e compartilhe com todos os seus irmãos. Irmãos, é muito importante que os cristãos, filhos de Deus, tenham uma vida em jejum, uma vida em oração, porque o jejum agrada ao nosso Senhor. O jejum serve para fortalecer a nossa carne, fortalecer o nosso espírito, para que nós não tenhamos prazeres carnais, nós não sentimos prazer no pecado, mas que nós esteja debaixo da proteção do Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos ver o que está escrito sobre o jejum. Esdras 8:23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. A oração e o jejum é a chave da vitória. Amém? Mateus 6, versículo 16 em diante. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que tu receberão o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Nós não temos que mostrar para as pessoas que nós estamos jejuando, porque isso é algo particular. O Senhor diz na sua palavra que Ele em particular, Ele vai nos recompensar. Porém, quando forem jejuar, lavem seus rostos, unge sua cabeça com azeite, para não mostrarem para os homens que estão jejuando. Não precisa você contar para as pessoas que você está em jejum. O jejum ele é muito importante, tanto para a libertação da própria pessoa, como a pessoa for orar para outra pessoa para expulsar demônios. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 17 e no versículo 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Há um tipo de demônio, meus irmãos, que eles são muito fortes, muito terrível para se expulsar, tanto de nós mesmos como das pessoas. E só com o jejum e a oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, que há a libertação. Amém? E agora estarei passando para vocês alguns passos de como fazer um jejum de qualidade, um jejum que vai agradar a Deus, que vai te fortalecer espiritualmente, um jejum que o diabo não resiste. Antes de tudo, o primeiro passo, você tem que pedir para Deus despertar no seu coração o desejo de jejuar. Porque como que você vai fazer jejum se você não tem vontade de jejuar? Toda vez que você for orar, peça para o Senhor: Senhor, põe o desejo no meu coração para eu jejuar. Eu quero ter uma íntima comunhão com o Senhor. Eu quero fazer a sua vontade. Eu quero viver uma vida em santidade. Outra dica que eu deixo para vocês é jejuar por algum propósito. Às vezes você está precisando, por exemplo, de uma porta de emprego. Você está precisando de uma cura, você quer a libertação de alguém da sua família. Você tem que colocar um propósito diante de Deus para que ele seja realizado. A terceira dica que eu dou para vocês é escolher o tipo de jejum, porque tem vários tipos de jejum, tem várias formas de jejuar. Tem um jejum total, que você abre mão de se alimentar de alimentos, de água. E tem um jejum também parcial, que você para de comer certos tipos de alimento e bebe só líquido. Por exemplo, você para de comer e bebe só água. Esse é o tipo de jejum que eu mais faço, é abrir mão dos alimentos e apenas me refrescar com a água. Existe também o jejum de Daniel, a qual Daniel ficou 21 dias comendo apenas frutas e legumes. Muito importante também que vocês façam campanhas de orações, campanhas de jejum, porque isso agrada muito a Deus e vai te fortalecer espiritualmente. Outra dica importante é preparar o seu corpo para jejuar. Às vezes você não é acostumado a jejuar e você vai começar a jejuar e pode acontecer que você passe mal durante o jejum porque você não está acostumado.
Então é muito importante você preparar o seu corpo antes de começar. Comece a fazer, se você não é acostumado a jejuar, começa com um jejum pequeno, por exemplo, de 2, 3 horas. E conforme vai passando o tempo, você vai aumentando o tempo do seu jejum. O quinto passo é você declarar o jejum diante de Deus. Você vai iniciar, você vai começar uma oração, você vai falar com o Senhor, você vai estar falando: Senhor, eu abro esse jejum, ó Pai. Eu declaro diante do Senhor que estou jejuando nesse momento por tal propósito. A sexta dica que eu dou para vocês, meus irmãos, é passar um tempo de qualidade no jejum. Porque muitas vezes tem pessoas que jejuam, mas eles não passam tempo de qualidade com esse jejum. Fica se distraindo, fica fazendo coisas que não vão se edificar. Por isso eu recomendo que quando você for jejuar, você passe um tempo de qualidade. Seja orando, lendo a palavra, louvando. Aleluia. Passe um tempo de qualidade focada nisso. Em oração, em jejum, em leitura da palavra. Porque de que proveito teria eu jejuar se eu não ler a palavra, se eu não fazer oração, se eu não ter intimidade com o Senhor, se eu não entrar na face do Senhor, se eu não estiver em consagração, em louvor? Que adianta eu jejuar? Aí eu não estarei jejuando, eu estarei fazendo uma dieta para emagrecer. Outra dica que eu dou para vocês, meus irmãos, é apresentar o seu corpo como propósito e sacrifício diante de Deus. Apresente como propósito e sacrifício para o Senhor, porque Ele vai se agradar. Outra dica muito importante é pedir para o Espírito Santo a sua unção, pedir os dons espirituais, pedir visões, porque aí sim, em jejum, em consagração, você vai estar mais atento para ouvir a voz do Senhor, você vai estar mais sensível a sentir a presença do nosso Senhor na sua vida. Peça para Ele, quando você estiver em jejum, peça para Ele o dom da palavra da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento, o dom de discernimento de espíritos, o dom da fé, aleluia, o dom do amor, o dom do louvor, o dom da variedade de línguas, o dom da interpretação de línguas, o dom da profecia. É muito importante. A palavra do Senhor diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abre. E durante o jejum, o Senhor pode trazer revelações para você, visões, porque o Senhor, ele é sobrenatural, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele revela o oculto e o escondido, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Outra dica que eu dou para vocês é eliminar as distrações. Às vezes a pessoa está no jejum e ela começa a assistir televisão, começa a bater papo sobre assuntos mundanos. Meus irmãos, não façam isso. Como eu ensinei a vocês, meus irmãos, que quando vocês estiverem em jejum, fique ao máximo em oração, em leitura da palavra, elimine as distrações, faça o que é bom e agradável ao Senhor e o Senhor te recompensará. A 10ª dica que eu dou para vocês, meus irmãos, é esperar os sintomas físicos e emocionais. Esperar você ter fome para você abrir o jejum. Porque o que adianta você fazer um jejum se você estiver com a barriga cheia, se você estiver farto? Nós temos que ficar em sacrifício para que nossa carne morra e nosso espírito prevalece. Outra dica também é você tentar fazer o jejum completo. Se você combinar com Deus: ó Senhor, eu vou fazer esse jejum das 6 horas da noite até a meia-noite. Tente fazer, se esforça, meu irmão, para fazer o jejum até o fim. Porque se você entregar o jejum antes, é meio que desagradável ao Senhor. Tente fazer o jejum até o fim, até o propósito a qual o Senhor colocou no seu coração. E a última dica para o jejum é você se preparar para entregar o jejum. Você vai dobrar os seus joelhos, vai agradecer ao Senhor por tudo que Ele te concedeu, pela sabedoria que Ele te concedeu, pela presença dEle, e você vai declarar que está finalizando o jejum ao Senhor. Meus irmãos, eu particularmente, quando eu jejuo, eu gosto de jejuar das 6 da noite até o meio-dia. Eu começo o jejum com oração e eu faço um jejum eliminando apenas o alimento e os líquidos. Eu bebo água, suco
e no outro dia eu tomo um cafezinho, mas eu converso com Deus, falo: Senhor, estou abrindo esse jejum, ó Pai, com tal propósito, com o propósito do Senhor me encher espiritualmente, com o propósito do Senhor me usar mais e mais. Estou abrindo esse jejum, Senhor, das 6 horas da noite e vou entregar ele até o meio-dia, Pai. Permita-me que nesse jejum eu possa tomar água. Permita-me, Senhor, que eu possa tomar um suco. Permita-me, Senhor, que amanhã cedo, após eu acordar, eu possa tomar uma xícara de café e continuar em oração, em leitura da palavra, em consagração, te adorando em espírito e em verdade. Isso daí é apenas uma dica, a qual eu estou dando a vocês, uma dica muito importante, a qual o Senhor, Ele concede a vitória na minha vida. Por intermédio do jejum, da oração, aleluia, eu vi pessoas sendo libertas, pessoas que estavam escravizadas nos vícios, sendo libertas, pessoas que estavam enfermas, sendo curadas, pessoas que estavam sendo vítimas de obras de macumbaria e feitiçaria, sendo libertas também, porque o poder da oração e do jejum é muito forte. E se você fazer todos esses passos a qual eu ensinei nesse vídeo, pode ter certeza que a sua vitória está garantida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos fazer um minutinho de oração agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã, ó Pai, a qual está vendo esse vídeo de oração. Meu Deus, desperte nesse coração o desejo de orar, o desejo de jejuar, o desejo de se santificar, de estar longe das coisas desse mundo, as coisas, as paixões mundanas, a qual leva para o inferno. Mas o Senhor Jesus Cristo diz na sua palavra: vinde após mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, na oração do justo, que ela pode muito em seus efeitos. Ajuda esse irmão, ajuda essa irmã, ó Pai, meu Deus, a se santificar, a fazer essa vontade, que todo mal caia por terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fortalece na sua presença, e eu creio, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe, deixe seu gostei e até o próximo vídeo, se Deus permitir.